Se arrependimento matasse, eu já estava morta e enterrada. Eu tenho plena consciência que o que eu fiz foi errado. E até hoje eu carrego essa culpa na minha vida. Eu tinha uma amiga, a Débora, que, nossa, ela era maravilhosa. Qualquer pessoa gostaria de ter a amizade dela. Como ela tinha uma condição melhor que a minha, eu gostava muito de estar na casa dela e ela sempre me convidava, porque era mais confortável, uma casa maior, com piscina. E como ela me convidava, eu ia. E eu gostava de estar perto dela, não era só pela casa, pelo conforto. Eu gostava realmente de estar perto dela, porque ela era realmente um ser de luz, uma mulher iluminada. E tudo que ela podia fazer por mim, ela fazia, mesmo sem eu pedir. Eu não pedia, eu não demonstrava, eu não tinha inveja dela, de jeito nenhum. Isso eu tenho plena garantia, eu posso dizer pra você com toda certeza que eu não tinha inveja dela, não tinha. E tudo que ela podia fazer por mim, ela fazia. Por exemplo, se a roupa que ela me emprestou coube certinho em mim, ela dizia, amiga, fica com essa roupa, é sua, super combinou com você, tá linda. Sapato, roupa, gente, ela fazia de tudo por mim, era como uma irmã. E eu amava ela de paixão, amava a Débora. Só que um dia a Débora, ela descobriu um câncer que praticamente acabou com a vida dela, assim. Porque ela era uma menina tão divertida, tão extrovertida, tão de bem com a vida. E de repente aquilo baqueou ela de um jeito inexplicável. E eu acompanhei tudo, todo o processo, todo o tratamento. Eu fiquei ali do lado dela, ajudando ela, dando força para ela. E quando o câncer não estava tão agressivo, ela conheceu o Henrique. E quando ela conheceu o Henrique, nossa, a vida dela mudou totalmente. Mesmo com a doença, ela ficou mais animada. Perto do Henrique, ela se sentia bem, ela se sentia feliz, preenchida. E quando ela me apresentou o Henrique a primeira vez, nossa, eu confesso, gente, que eu senti algo diferente, senti algo estranho, porque o Henrique era muito bonito, ele chamava muita atenção. E aquele jeito dele, aquela beleza, nossa, chamou a minha atenção. E eu praticamente me apaixonei por Henrique assim que eu vi ele. Só que eu sabia que eu não podia ter aquele sentimento, eu sabia que eu não podia levar aquele sentimento adiante. Porque o Henrique era namorado da minha melhor amiga. E ele fazia muito bem pra ela, muito bem. E eu não queria ter aquele sentimento. Eu achei até coisa boba, coisa besta, isso é coisa da minha cabeça. Logo passa. E a gente foi construindo uma amizade também, porque eu vivia na casa da Débora. A Débora, na época, morava sozinha. A mãe dela, sempre, depois que ela ficou doente, sempre ia ver ela, sempre ia visitar ela. E assim, eu tava sempre ali junto com a família. Eu, o Henrique, ela, a mãe dela, o resto da família. Nossa, eu tava ali junto no processo, acompanhando a Débora nas quimioterapia, nos tratamentos. Nossa, eu não desgrudava dela, não desgrudava. Só que um dia, a Débora tava bastante mal, muito doente. E o Henrique falou que ia comprar uns remédios. E eu falei pra Débora, né, falei que ia junto com ele. E eu fui junto com ele comprar os remédios. E no carro, eu não sei, gente, assim, do nada, sabe? Do nada, ele nunca demonstrou interesse, assim, por mim. Ele nunca demonstrou que... Ele nunca olhou pra mim, pelo menos eu nunca percebi olhares maldosos do Henrique pra mim, né? E dentro do carro, o Henrique começou a me elogiar. Primeiro começou ele falando que me valorizava muito, que admirava muito o fato da minha amizade com a Débora, que ele achava muito bonito a forma que eu tratava a Débora, que eu tava ali junto com ela pra tudo, que me achava muito linda, que me achava mais bonita ainda por conta disso. E eu fiquei um pouco com vergonha, né? Eu só falei obrigado pra ele. E ele persistiu, ele continuou me elogiando. E assim, gente,
pintou um clima entre nós dois dentro daquele carro. E a gente deu nosso primeiro beijo pela primeira vez. E eu lembro que eu tava na casa da Débora e ela tava muito mal mesmo. E a Débora tava muito sonolenta por causa dos remédios, que tava deixando ela muito mal, porque cada dia que passava, piorava um pouco. Nesse dia específico, a Débora tava muito mal mesmo. E eu tava na cozinha e o Henrique foi até a cozinha também. E ele falou que a Débora tinha dormido, tinha adormecido. E eu aproveitei para conversar com ele e falei que aquilo que aconteceu entre nós dois dentro do carro não era para se repetir mais, que eu tava me sentindo muito culpada, muito mal mesmo por aquilo ter acontecido entre mim e ele, e que eu não queria que aquilo se repetisse. E eu fiz ele prometer, eu pedi a ele: promete, por favor, Henrique, que você não vai mais fazer isso, que nós dois, a gente não vai mais fazer isso com a Débora. Só que ele gostava de aventura, dava pra perceber que ele gostava daquilo, de correr aquele risco, de fazer aquilo com a Débora. E ele me beijou de novo, ele me arrastou pro banheiro. E lá ele começou a me pressionar, ele começou, sabe, a mexer comigo e eu não conseguia me controlar, eu não conseguia controlar o que eu sentia pelo Henrique. Gente, eu sentia, desde a primeira vez que eu vi o Henrique, eu me apaixonei por ele. E quando ele pela primeira vez me beijou, eu fiquei mais apaixonada por ele. E eu não queria continuar com aquilo, só que eu não conseguia resistir a ele. E aconteceu novamente ali dentro do banheiro da casa da minha amiga. E eu não sei o que eu tinha na cabeça, não sei o que passava comigo. Porque quando eu não tava com o Henrique, eu me arrependia, eu dizia que não, que isso não ia mais acontecer, que eu não ia mais fazer isso com a minha amiga, que ela não merecia aquilo. Mas quando o Henrique chegava perto de mim, nossa, eu esquecia de tudo. Eu esquecia de tudo. Era horrível, era horrível. Um dia, o Henrique me liga, falando que quer se encontrar comigo de novo. E eu falo pra ele que não, que aquilo é um absurdo, que a minha amiga não merece aquilo, que a Débora não merecia aquilo. E nesse dia eu comecei a falar um monte de coisa com ele. Eu falei: poxa, Henrique, você não podia fazer isso com ela. A Débora, ela te ama, ela se sente tão bem perto de você. Realmente, gente, a Débora, quando não tava com ele, nossa, ela vivia mal. Quando o Henrique aparecia, ela se transformava, ela virava outra pessoa. Ela ficava feliz, parecia que não tinha doença nenhuma, parecia que não estava doente. E ela se sentia bem perto dele. E eu falei isso pra ele. E ele começou a falar coisas horríveis da Débora pra mim. Ele começou a falar coisas horríveis, ele começou a dizer que ele não gostava da Débora, que ele não amava mais ela. E ele falava que ela estava feia, que ele tinha nojo até de beijar a boca dela. E quando ele falou isso, gente, eu fiquei com nojo do Henrique, com nojo. Eu pensei: meu Deus, como é que pode ele falar isso com a Débora? Eu não consigo nem acreditar. Então foi daí que eu dei um fora nele. E falei pra ele que não ia ficar mais com ele, e desliguei o telefone. Nisso ele sempre ligava pra mim, sempre ligando, e eu sempre ignorando ele. Um dia, a mãe da Débora me liga, chorando muito. Nesse momento, meu coração gelou. Eu disse: não acredito que a Débora morreu. Sabe, foi a primeira coisa que passou na minha cabeça foi isso, que a Débora tinha partido. E quando eu cheguei na casa da mãe dela, que a mãe dela desesperada mandando ir na casa dela, a mãe dela falou que ela e o Henrique brigaram feio, e que ele deu um tapa na cara da Débora. Gente, vocês acreditam que ele bateu na Débora, doente? Uma mulher doente, gente, já passando por todos os problemas que passa, e que ele falou um monte de coisa pra Débora, falou tudo que falou pra mim no telefone, falou pra Débora. Gente, não conseguia acreditar naquilo. Eu fiquei com nojo daquela situação. Só que, como a minha amiga gostava muito dele, amava ele, a minha amiga perdoou ele, porque depois
ele disse que estava bêbado, ele cobrou os sentidos, pediu desculpa a Débora, falou que nunca mais aquilo ia se repetir, e ela perdoou ele, gente, com toda a carência dela, com todo o amor que ela sentia por ele. Perdoou o Henrique. E o Henrique, ele continuava traindo a Débora. Ele ficava, gente, com várias meninas em festa, e eu sabia de tudo que ele fazia, das meninas que ele pegava. Só que eu não tinha coragem de falar pra Débora, porque até eu trair ela, ele ficar com outras mulheres era de menos. Então eu não tinha coragem de contar nada pra Débora, ainda mais na situação que ela tava. Não era ético, não seria legal eu contar tudo que ele fazia pra ela. Não seria bom, eu acho que ia piorar a situação dela. E eu não queria que piorar a situação da minha amiga. Até que um dia a Débora não suportou, não conseguiu mais lutar contra a doença e ela faleceu. E, gente, foi a pior dor que eu senti na minha vida. A dor de perder a Débora e a dor do remorso, que era muito grande, de tudo que eu fiz com a minha melhor amiga. Eu reconheço que eu fui covarde, que eu não fui uma boa amiga. Reconheço tudo isso. E eu não tô aqui me fingindo de coitadinha, dizendo que o culpado é ele. Não, eu também sou culpada. Eu também agi errado. Eu agi muito, muito errado. Eu reconheço isso. Eu sei. Mas eu tô muito arrependida. E o fato de eu contar essa história é mais um desabafo mesmo, sabe? Que eu não aguentava mais ficar com isso guardado dentro de mim. E infelizmente eu sinto muita saudade da Débora, muita saudade mesmo. Nunca mais eu vou encontrar uma amiga como ela, nunca mais. E o Henrique, no dia que a Débora faleceu, ele não foi nem pro velório. Não foi nem pro velório, nem pro enterro. Hoje, o Henrique, ele tá com outra pessoa, né? Tenho até pena dessa outra pessoa que ele tá. Ele já tentou ligar pra mim outras vezes, eu não atendi. Não atendi de jeito nenhum, nunca mais respondi mensagem dele quando ele manda. Eu realmente quero esquecer o que existiu entre a gente, o que aconteceu. Eu realmente quero esquecer o Henrique, não quero nem chegar perto dele nunca mais na minha vida. Infelizmente é algo que eu não me orgulho do que fiz, que eu vou me arrepender, que eu vou carregar assim pro resto da minha vida. Então, amigos, o que é que vocês acharam dessa história? Mais uma história, infelizmente, digo pra vocês, real. Essa história foi enviada por uma inscrita. E, gente, eu cortei detalhes aqui que eu achei muito chocante, assim, que eu não tive nem coragem de relatar aqui pra vocês, né? Vocês sabem muito bem que eu não passo pano pra traição. Tem várias histórias aqui no canal de meninas contando a história delas de traição, né? Mas com desabafo mesmo, né? Percebo que é mais pra desabafar mesmo, que como não pode contar, ninguém pode saber, então elas contam a história aqui no canal desabafando, né? E assim, gente, eu não passo a mão na cabeça, né? Só que eu não vou ficar falando assim, ah, você fez isso, você fez aquilo, fez errado. Não vou, porque, como ela já falou, ela reconhece o erro dela, ela sabe que errou, e logo no começo ela disse, se arrependimento matasse, eu tava morta e enterrada, né? Pois é, amiga, infelizmente foi algo muito cruel, muito covarde da sua parte. Que bom que você reconhece isso. Que bom que você sabe disso, que foi covardia, que foi crueldade com a sua amiga doente, ainda mais, não é? Então, gente, é uma história que me chocou, né? E que, infelizmente, mexeu comigo também, pelo fato da amiga ser tão boa com ela, né? Ser tão boa, tava ali sempre ajudando ela, né? E embora ela estivesse ali também junto com a amiga, mas, por outro lado, ela apunhalava a amiga pelas costas. Ele também é errado, os dois são errados, não existe só um culpado, tá? Nessa história, os dois, pra mim, na minha opinião, são errados. Mas que bom que você reconhece o seu erro,
Que bom que você reconhece que não agiu certo, não agiu da sua parte, não foi legal você fazer isso com a sua amiga, né? Sinto muito pela perda da sua amiga, sinto muito mesmo. Acredito sim, pelo que você falou dela na história, que ela era realmente um ser de luz, um ser iluminado. Acredito mesmo que ela era uma pessoa boa. E fico feliz por você ter reconhecido o seu erro, por você saber que você errou e que você nunca mais repita isso assim, se você encontrar outra pessoa bacana, outra amiga legal, que você não faça mais isso com ninguém, né? Porque ninguém merece ser traído dessa forma, né? Que bom que você se arrependeu, espero que realmente você esteja realmente arrependida, tá? Essa é a minha opinião. Deixem aqui embaixo a opinião de vocês, tá bom? Com respeito, tá? Porque ela já falou, gente, que reconhece o erro dela. E é isso. Curta, comenta, compartilha. Se você gostou, deixa o like. E se você for novo, cai de paraquedas, se inscreva aqui embaixo e ativa a notificação na opção todos, pra não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!